Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor. Bom, hoje é um dia muito especial, né? Então, desde já, eu desejo aqui feliz Dia das Mães para todas as mamães que estão aqui nos acompanhando nessa noite, né? Que Deus, em seu infinito amor, continue derramando graça e sabedoria sobre a vida de vocês. Realmente hoje o dia se tornou ainda mais especial. Vamos aguardar aqui enquanto alguns irmãos entram para a gente dar início à nossa atividade de hoje. Bom, hoje é o nosso último momento no Clube de Mães, tá? Então, mais uma vez, boa noite a todos vocês. A irmã Marlene, boa noite. A irmã Eneida, o Nixon, que já entrou aí também. A Rejane. Então, boa noite, sejam mais uma vez todos bem-vindos. Hoje é o nosso último momento do Clube de Mães, tá? Foi uma semana de muito aprendizado. Eu quero agradecer aqui novamente a todos os nossos convidados que aceitaram, né, o nosso convite. Tivemos uma ministração na terça-feira com o pastor Mano. Na quarta-feira tivemos um testemunho com o irmão Israel. De quinta a sábado foram várias palestras, né? Com a doutora Isabel Rodrigues, com a irmã Leci Queiroz. E ontem a gente teve também uma linda palestra abençoada com a irmã Nara. E hoje, como eu já falei, nosso último momento. Então, desde já eu quero agradecer toda essa galera que participou, que aceitou o convite. Muitíssimo obrigado. E agradecer também a todos vocês que estão aqui nos acompanhando desde terça-feira, tá? Então, vamos dar início à nossa programação de hoje. Para esse último momento, nós vamos receber 4 mães, vão ser 4 mães convidadas da nossa igreja, Igreja de Cristo no Henrique Jorge. Elas vão dividir com a gente um pouco das suas experiências, num bate-papo cheio de informações, um bate-papo bem legal. Então hoje a nossa programação é essa, tá? Vamos ter um convidado extra, né? Vamos ter um bônus aí em comemoração ao Dia das Mães. Um convidado que é super requisitado, porém ainda não tinha aparecido. Então no final das entrevistas ele vai estar aqui fazendo uma oração toda especial aí para as mamães que estão nos acompanhando. Então fique ligado. Então vamos dar início à nossa programação de hoje, tá? Eu vou convidar aqui, a nossa primeira participante. Bom, enquanto a nossa convidada vai entrando, né, eu vou apresentar aqui ela para vocês um pouquinho. A nossa convidada, ela tem 30 anos, ela é casada, ela é enfermeira e atualmente cursando doutorado em enfermagem. Ela tem uma filha linda chamada Léa, vai completar 4 aninhos, né? E ela é serva do Senhor aqui na SCHJ. Então seja muito bem-vinda, Marcela. Obrigada. Desde já a gente agradece a tua participação e feliz Dia das Mães, né? Obrigada. Feliz, obrigada pelo convite. Tô nervosa. Então pronto, tá em casa, porque eu também sempre tô nervoso, então tá todo mundo junto aí no mesmo bar. Bom, a Marcela vai dividir um pouquinho da experiência dela com a gente. A gente vai fazer aqui algumas perguntas. A intenção aqui é ela inspirar outras mães, né? As mamães que estão começando e agora, né, com bebês mais novos, ou que estão pensando ainda, se projetando aí. Então a intenção é com a experiência da Marcela inspirar outras mães também, tá? Então assim, Marcela, como eu já falei, você faz doutorado, ou seja, passa boa parte do tempo fora de casa, não é verdade? Como você faz para conciliar com a maternidade? Eu acho que o conciliar
assim, conciliar talvez nunca vai existir isso na realidade de ninguém, né? Porque, na realidade, quando a gente coloca coisas como prioridade, a gente dá um jeito. Como o cearense diz, dá os pulos, né? Quando a gente escolhe uma coisa como prioridade, você dá seus pulos para acontecer. O conciliar, o perfeito, eu acho que não existe esse cenário do perfeito, de que tudo ocorre plenamente bem. Mas graças a Deus eu tenho uma rede de apoio muito boa e sempre pude contar com as avós, né? A sogra, a avó, o avô, a minha mãe, quando pode, também ficava. E o Felipe, que também tem flexibilidade de horário, né? Com o trabalho. Mas o doutorado, na realidade, ele me proporciona mais tempo dentro de casa do que fora. Porque, assim, o período em que eu me dedicava à pesquisa, enquanto não estava indo para campo, eu ficava em casa. Mas aí é que a dificuldade do home office, né? Que agora com a quarentena se tornou a realidade de muitas casas, mas eu já vivia esse dilema de estar em casa e precisar dar atenção à pesquisa e ter o bebê ali do lado querendo atenção. Então, essa questão de tentar organizar o tempo é muito mais no home office do que fora, porque quando você está fora de casa, aí flui, porque tendo alguém para ficar com o bebê, você resolve sua vida lá fora. Agora, estando em casa e tendo que resolver dentro de casa, é que é um conflito. Entendi, entendi. Então, assim, qual é a melhor parte de ser mãe, Marcela? Eita, pergunta difícil, por isso que eu pedi antes para treinar. Eu acho que a melhor parte de ser mãe é ser mãe. É porque esse título, o título de mãe, eu sempre coloquei como um dos mais importantes, assim. Você ter esse título de mãe é quase que zerar a vida. É um privilégio, na verdade, quando você é mulher e tem a oportunidade de ser mãe. Eu encaro dessa forma. Eu compreendo mulheres que não desejam ser mãe. Não boto isso como uma obrigação, mas eu acho que aquela que quer vivenciar é um grande ministério. Entendi, Na verdade, legal. eu me ponho como o melhor. Boa, boa, Marcela. Então, assim, depois que você virou mãe, você começou a olhar diferente para sua mãe? A maneira mudou de olhar para tua mãe? Sim, com certeza, com certeza. Eu sou filha única e eu achava que eu já tinha uma ideia do quanto que minha mãe me amava, das renúncias que ela tinha feito. Eu meio que racionalizava muito das atitudes dela e entendi o quanto que ela tinha aberto mão de muitas coisas por mim, mas quando eu me tornei mãe, eu acho até essa ficha cai pro pai também. Eu lembro que nos primeiros meses de vida, uma saída que a gente fez com amigos, eu e o Felipe e a Léa, né, bebê, e aí ele conversando com os amigos, ele, cara, agora eu entendo tanta coisa. Eu fico pensando, meu Deus, meus pais passaram por isso, eu não fazia ideia de como era. É tipo, porque cai uma ficha. Cai realmente uma ficha. Porque às vezes quando bebê, quando você é criança, quando você já é adulto e tem a mãe, você acha que a sua mãe passou a existir a partir daquele momento, assim, de 30 anos, mas ela tem uma história antes de você. Ela era uma pessoa antes de você existir. E essa história, às vezes, a gente não sabe como foi. E quando você se torna mãe ou pai, você entende. Você, tipo assim, meu Deus, a partir desse momento eu me tornei, mas a Marcela que eu era antes, a pessoa que eu era enquanto casal, tipo assim, é complicado. É complicado dizer em palavras. Mas a gente com certeza enxerga qualquer outra mãe diferente, qualquer outra mulher diferente. A empatia com certeza acontece mais. Então, o que te tira o sono de preocupação com a Leia? Assim, um acidente, qual a insegurança, um bullying, uma doença? O que te tira o sono normalmente? Eu acho que assim é pontual. Nesse momento, graças a Deus, nada em relação a ela. Graças a Deus está tudo bem, está com a saúde boa, está tudo ok. Mas eu acho que tem fases, né? Tem momentos que dava mais trabalho para comer, não comia nada, parecia uma criança do IPRED, só cabeça. Aí você fica pensando 1 milhão de cardápio, o que é que você vai fazer? Essa menina tem que comer. Aí depois não sei, tipo assim, o dente que tá nascendo, aí você se preocupa, aí se torna uma questão, ou se não faz xixi, ou se não faz cocô, por que que não tá fazendo? Eu acho que a gente, mãe, sempre procura um motivo pra estar preocupada. A gente sempre Mas, procura alguma coisa pra estar... então, assim, o que tu já aprendeu ou aprende com a Leia? Eu acho que, de uma maneira geral, o filho, ele vem, assim, tudo na vida é um aprendizado. Quando você se permite aprender, quando você se permite ser moldada, quando você permite ser ensinada. E a vida de uma criança, de um filho, você se torna na obrigação, você se sente na obrigação de ser um ser humano melhor. Você procura ser melhor, porque você se torna um espelho 24 horas.
E ao mesmo tempo eu acho assim que é uma escola maravilhosa do Espírito Santo, porque você é confrontada com quem você é impaciente, se você é irritada, se você é nervosa, você é confrontada com isso que você vê uma criança de 3 anos repetindo uma malcriação, que na realidade ela vê você fazer. E aí você tem que se policiar no que vai falar, de como vai agir, de como vai responder. Porque quando a gente tem as nossas demandas pessoais como adulto, se a gente reage diante de um problema de forma estressada, irritada e grita, e é mal educado com o nosso esposo, ou com a mãe ou quem está perto, a criança vê e automaticamente quando ela tem um estresse, ela desconta em todo mundo. Na verdade, ela replica o seu comportamento. E esse é aprendizado diário, que você tem que se moldar o tempo todo um ser humano melhor, mais paciente. Todos os frutos do espírito que você teve uma vida inteira para aprender sem ter filho e não aprendeu, você vai aprender com filho. Você vai aprender a ser mansa, você vai aprender. Isso, lógico, se você se permitir esse ensinamento, senão você vai só reproduzir e lá na frente ela vai ser um adulto também com suas mesmas mazelas, que vai ter que lutar com a carne dela, né? Mas assim, eu acredito que a maternidade ela é uma escola de vida prática, assim, que o Espírito Santo usa para moldar e forjar o nosso caráter, para ensinar também a criança a ser assim. Vocês, tu e o Felipe, normalmente compartilham a cama com a Léa. O que tu pensa sobre isso? Ai, eu acho que não sei se vai gerar polêmica, mas eu sou totalmente criação com apego, que eu sou a favor da amamentação. Eu sempre amamentei a Léa, até hoje, como enfermeira, eu tenho atuado muito nessa questão do home care, de ajudar mulheres no aleitamento materno, né? Então, eu também sou super a favor da cama compartilhada, eu não vejo mal nenhum nisso, no desenvolvimento da criança. Eu entendo só os benefícios, sabe? Eu não acho que tem essa questão de dividir o casal ou de ser ruim para casa, mas aí eu não quero entrar nesse mérito aí. Mas eu sou totalmente a favor da cama compartilhada. Acho que quando a criança se sente segura, quando ela se sentir apta a dormir só e passar uma noite no quarto, ela vai acontecer naturalmente. O que tu Mas aí, gostava de dividir não, fazer? como vai? O que tu gostava de fazer quando era criança, que tu tenta repetir com a Léa? Tem algo assim? Tu repete para mim, cortou um pouco. O que você gostava de fazer quando era criança, que tenta repetir com a Léa? Tem algo? O que eu gostava de fazer com a Leia? Quando Desculpa, era cortou. criança, quando você era Ah, criança. quando eu era criança. E se eu repito com a Leia? Ah, se tem algo que você repete com ela. Mas eu acho assim, eu sou filha única e a minha mãe sempre trabalhou muito e a minha época, né, a minha geração, anos 90, a gente sempre foi privado de muito mais coisas que hoje a Léa tem acesso. Tipo assim, para mim, a minha infância, o divertido era ir pro shopping uma vez por ano, ia no Iguatemi, alguma coisa assim, as coisas eram mais limitadas, né? A Léa tem muito mais acesso do que eu tinha. Então, assim, acaba que eu tenho aquela coisa de fazer com ela o que eu não fazia antes, né, da quarentena, de sair muito, de passear muito. E eu vejo que ela gosta muito de ir para shopping, para pracinha, buscar sempre uma atividade para fazer, final de semana. Por eu não ter tido muito essa coisa de sair, eu sempre brincava mais em casa com as minhas primas. E ela não tem criança em casa para brincar, né? Mas eu acho que eu reproduzo com ela o que eu queria muito ter vivido. Então ela já viajou muito, a gente já saiu muito, coisa que nem sempre eu tinha acesso a estar saindo. Entendi. Já que tu tocou no nome da tua mãe, é normal todas as mamães falarem. Quando você for mãe, você vai entender. E aí, tu acha que já entendeu? Concorda com a tua mãe? Ah, eu acho que a gente aprende todo dia, né? Eu acho que tem outras mães até mais capacitadas do que eu para falar que eu acho assim, entregou o filho saiu de casa, casou, já teve sucesso, né? Então ainda tem uma longa caminhada aí pela frente. Mas a gente aprende muita coisa mesmo. Quando a gente se torna mãe, não é um clichê, né? Tipo assim, a gente fala, mas tanto que mulheres que ainda não são mães, é difícil até conversar certas coisas, porque é só quando você realmente se torna mãe é complicado. Vira uma chavezinha na cabeça, se abre um outro mundo, que enquanto você não é mãe, você ainda, às vezes não consegue visualizar. Entendi. No que você gostaria que a sua filha fosse igual a você? Ah, eu espero passar para ela determinação, não desistir das coisas, dela
primeiramente, obviamente, né, eu espero que ela seja uma mulher temente a Deus, que ela busque sempre ao Senhor, que ela tenha sempre assim Jesus como melhor amigo. Eu tento colocar muito essa questão, esse relacionamento dela com Deus como um amigo dela. Ela ora, ela faz a oração dela sozinha para não ter que estar repetindo o que eu falo. E eu não quero que ela cresça com medo e nem cheia de religiosidade. Eu quero que ela realmente tenha um relacionamento com Deus. E a partir disso, eu acredito que a vida dela vai ser sempre direcionada da melhor maneira possível. Mas eu espero que ela tenha a minha determinação para conquistar as coisas que quer. Legal. Para quem não sabe, a filha da Marcela, a Léa, ela tá arrasando aí no TikTok, tá? Então você que curte esses aplicativos, pode seguir lá a Marcela, que a Léa bota para Ai, cima. meu Deus. É muito legal. E assim, o que te É muito causa artística. orgulho? O que te causa orgulho, então, enquanto mãe, Marcela? Ai, tudo que ela faz. Aí depois da maternidade é uma manteiga derretida. A gente chora por tudo. É impressionante. Às vezes dá errado, de tanto que a gente chora por besteira. Tudo que ela faz é lindo, é incrível, é maravilhoso. Ela é a mais inteligente, tipo assim, o QI é elevadíssimo. Todas as crianças com 4 anos faz, mas o dela é melhor do que das outras. Boa, legal. Para a gente concluir, qual a contribuição da igreja no seu papel de mãe? Ai, eu acho fundamental. Eu acho assim, a gente já tem uma caminhada cristã, eu e o Felipe, cada qual vem de um lar cristão, então a gente já teve também um momento de conversão individual, de busca, de crescimento junto. E agora, como família com o filho, né? Porque antes da Lé já éramos família, mas a partir do momento que a gente tem um filho e a gente quer passar valores para ele, para a Léa, no caso, eu acho assim fundamental ter o apoio de uma igreja local, de você ter uma igreja onde você é acolhido, onde a Léa pode crescer num ambiente familiar de igreja, com amigos de igreja. Para mim, assim, é a maior. É, tá me fugindo a palavra. De proteção para a adolescência, sabe? Porque assim, eu me identifico muito com o público adolescente e jovem, é o que eu mais gosto. E eu percebo como um fator de proteção. Pronto, fator de proteção. Incrível a igreja. Tipo assim, na minha juventude, para minha adolescência e juventude, me protegeu de muita coisa. E eu quero que ela tenha essa vivência. Por muito tempo, meus únicos amigos eram amigos de igreja. E por mais que existam problemas dentro de igreja, de relacionamento, enfim, mas você tem sempre o crivo do Espírito Santo, de Jesus intermediando a relação. Então é totalmente diferente quando você cria relacionamento, vínculo com pessoas cristãs, do que quando você se envolve muito com o ímpio, né? Então, assim, estar dentro de uma igreja, dentro de um seio familiar, de um social de igreja, é um fator de proteção daí já é incrível para adolescência e juventude. E principalmente a questão do serviço ao Senhor, né? Porque dentro da igreja você aprende a servir a Deus, servindo as pessoas, e são lições que você leva para a vida inteira, né? Como cristão, eu acredito que é fundamental. Marcela, assim, eu conheço pouco, né? A gente se conheceu há pouco tempo na igreja, né? E eu ouvi falar algumas coisas suas e eu já achei assim muito bacana. E conhecer um pouco da tua história, ver você falando, a demonstração de amor por família, por Deus, pela filha, realmente fez com que eu me tornasse um pouco mais fã de vocês. Então eu quero agradecer demais a tua participação, Eu tá? Com agradeço. certeza as tuas dicas, as tuas orientações, o teu sentimento verdadeiro transmitido aqui, com certeza influenciou e tocou muitas pessoas que estão nos acompanhando nesse momento. Então, quer falar algo mais? Travou o finalzinho para mim. Você quer fazer mais algum comentário? Ah, não, só agradecer a igreja, dizer que estou com muita saudade. É, e espero, não sei se ter ajudado alguém, mas quem deseja ir ser mãe, quem está planejando, que Deus abençoe, vai dar tudo certo. A gente nunca tem a receita de tudo, a gente nunca vai estar 100% Verdade. preparada. A gente se torna mãe quando se torna mãe. E aí o Espírito Santo vai guiando, vai ajudando. Não é fácil, quando diz que o que é o melhor de ser mãe, mas que não é fácil de fato. Às vezes, assim, não adianta romantizar como algo perfeito e que não tem problemas, que não é bem difícil, mas também não dá para desistir, por ser Pronto. difícil, vale a pena a experiência.
Eu até estava conversando com a nossa amiga Mirelle essa semana, e da tua capacidade de falar sobre o tema que você realmente vem estudando e trabalhando, a gente vai combinar aí depois em um outro momento para tu estar trazendo aqui maiores informações e continuar ajudando aí as mamães, beleza? Ah, eu vou adorar. Tá bom. Obrigada, Pois Deus Tiago. abençoe, abençoe vocês, saudades aí, abraço no Felipe. Tchau, tchau, Marcela, obrigado. Tá bom. Tchau. Bom, sem perder tempo, a gente vai dar continuidade ao nosso bate-papo. Eu vou estar convidando aqui a nossa próxima participante. Em outro momento a gente fala sobre o Felipe, viu, Aloíris? Agora é só a mamãe Marcela. Bom, enquanto a nossa convidada, nossa segunda convidada está entrando, eu vou estar aqui falando um pouquinho dela. Deixa eu mandar o convite de novo. Pronto, enquanto a nossa convidada vai se conectando, a nossa convidada ela tem 51 anos, ela é formada em pedagogia pela UFC, ela é mãe de 2 filhos, o Igor com 31 anos e o Matheus com 23 anos, e é serva do Senhor aqui na ICHJ. Seja bem-vinda, irmã Ariadna. Boa noite, feliz de estar por aqui com vocês. O Tiago me fez vencer um desafio grande, né? Porque eu ainda estou meio tímida nas redes sociais, não é incrível. Costumo falar em público, mas quando vem para as redes sociais fiquei um pouco tímida, né? Mas vamos ver, vai dar certo, viu, Tiago? Vai dar certo. Queria Desde oferecer já essa voz para todas as mães da igreja, as mães que estão ouvindo, as mães amigas, né? Que Deus nos abençoe sempre. Amém. Desde já agradecer a tua participação e te desejar também feliz Dia das Mães, que Deus continue te abençoando em sabedoria, abençoando sua família. Bom, você foi uma mãe jovem, né? Você foi uma jovem mãe. Você poderia citar alguns dos seus maiores desafios? Sim, com certeza. Um dos maiores desafios foi justamente enfrentar a maternidade tão cedo. Eu tinha 20 anos, né, quando eu tive meu primeiro filho, e a gente tem muitas renúncias, não é? Então, enquanto as amigas iam se divertir, né, ainda estavam iniciando as graduações, eu estava já cuidando de casa, cuidando do filho, né, e trabalhando, estudando. Então, o grande desafio mesmo são as renúncias que nós temos que fazer nesse período de juventude. Entendi. Assim, o ideal é que as crianças cresçam em um ambiente familiar, com a presença de um pai e de uma mãe. Porém, diferentes circunstâncias fazem com que, às vezes, isso não seja possível. Você acha que precisou incorporar novos hábitos na educação dos seus filhos por conta dessa situação? Olha, Tiago, eu acredito que não. Assim, é muito de como você encara a separação. Na realidade, nós casamos novos, eu, né, e o pai dos meninos, o Júnior. Nós sempre nos relacionamos muito bem, inclusive hoje eu chamo ainda minha sogra de sogra, vou na casa dela. Hoje, Dia das Mães, a gente celebra tudo junto. Então, nós não tivemos maturidade para seguirmos com o casamento, mas ficou uma relação muito boa entre mim, o pai dos meus filhos e as famílias, que eu acredito que isso foi muito importante para eles serem o que eles são hoje. Foram criados num ambiente de amizade, num ambiente de amor, sem competição, né? Não ficava a mãe dando uma ordem, o pai dando outra, porque às vezes as pessoas costumam dizer assim, você criou seu filho só. Tem pais, de fato, que abandonam, que não olham, que não cuidam. Mas no meu caso, eu contei com o apoio do pai dos meninos. Ele nunca fez um cabo de guerra, né? Ai, sua mãe deixou, então eu não vou deixar, ou vice-versa. Ele cooperava muito, ele compreendia muito, né? E ele assinava embaixo as minhas orientações. E muda algumas coisas, sim, com certeza muda. A gente jamais pode dizer que é igual. É a vivência, eles se acostumarem a viver só com
a mãe visitar os pais, o pai só no final de semana. E isso vai fortalecendo também. Eu costumo dizer que filhos de pais separados, eles tendem a ser mais fortes, porque eles aprendem a tomar decisões e fazer escolhas muito cedo. Qual escolha? Justamente essa. Tem um evento, mas ele tem que escolher entre ir para o evento com os amigos ou é o dia final de semana de estar com o pai. Eles aprendem a dialogar, então eles podem se tornar mais fortes, né? Então, não vou dizer que é igual, que pode ficar lacuna sim, que fica o sentimento, fica a falta, às vezes um momento de um conselho, né? Mas isso tudo com o cuidado de Deus, né? Com a intercessão, com a ajuda, a gente vai superando. Era justamente essa minha próxima pergunta em relação ao aspecto emocional das crianças, como lidar, né? Pois é, essa questão do lado emocional é criar os filhos nesse ambiente de amizade, de que você não fica, mesmo pai não estando em casa, mesmo tendo divergência, mas você não fica um cabo de guerra jogando um contra o outro, você contribui para que eles tenham um emocional estável. O emocional vai depender muito do ambiente familiar, de você sempre falar a verdade, de você não mentir, de você não estar insuflando contendas. Então, se você cria nesse ambiente de segurança, explicando por que se separou sem mentir, não é porque seu pai é ruim, não é porque eu sou boa, de jeito nenhum, é porque não estava dando certo, você permitindo que eles se expressem, não é? Quando os meus filhos eles iam visitar, ia passar o final de semana com o pai, eu não ficava, como é que foi lá, foi bom, foi ruim? Eu deixava falar livremente. Se eles tivessem vontade, eles falavam. Se eles não tivessem, eles não falavam. E isso vai dando segurança, vai dando estabilidade emocional. Eles saber que podem contar, eles saber que podem escolher. Dia dos pais, compra presente para o seu pai. Aniversário, eu comprava o presente. E não é porque eu sou super mãe, não. Eu acho que o certo é esse amor. Às vezes, algumas amigas perguntavam assim, achava estranho o meu relacionamento, né, com o meu ex-marido, com a minha sogra, que eu dois somos de sogra, né, que é uma pessoa que eu amo demais, que vai para minha casa, todos eles. Eu dizia, gente, as pessoas acham estranho o amor, acham estranho a amizade, porque estranho seria o contrário. Então, esse amor, esse afeto, essa amizade, faz com que eles fiquem um emocional tranquilo. Então, a questão emocional pode dar uma certa insegurança? Pode, mas aí a gente vai trabalhando com o tempo, né? Que com certeza aparece algum tipo de lacuna, porque deixar bem claro, não é igual. Nunca é igual, não é a mesma coisa. Como foi conciliar a vida familiar e profissional, irmã Ariadne? Isso para mim, assim, foi muito tranquilo, porque eu já tinha uma história familiar muito forte que conciliava trabalho e vida familiar. Eu venho de uma avó, a minha avó tem 96 anos, que é a coisa mais linda do mundo, muito lúcida, sempre trabalhou. Meu avô tinha problema de saúde, ela sempre trabalhou, precisou trabalhar para sustentar a família. Minha mãe e meu pai, né, para construir o colégio, eu sempre digo, minha mãe trabalhava 3 expedientes e meu pai também. E eles sempre conseguiram conciliar o trabalho com maternidade. Como? Com tempo de qualidade. Às vezes você tem todo o tempo em casa com os filhos, mas está um trancado numa sala e outro em outra sala, em outro quarto. E o nosso pai transformava o tempo que estava com a gente em tempo de qualidade. Então, no final de semana, nós tínhamos roda de conversa, nós debatíamos, nós podíamos nos posicionar, a gente lia livros, ele nos levava para o estádio. Por isso que eu sou louca por futebol, porque desde criança eu vou para o estádio. Nós somos uma família de 4 filhos, 3 mulheres e um homem. Então, iam toda a família para o estádio, íamos todos, minha mãe, meu pai, meus irmãos, e todos caracterizados de Ceará. Não é? Então, esse tempo de qualidade sempre foi muito importante. É o que eu digo para os pais hoje. Hoje, mais do que nunca, a gente precisa desse tempo de qualidade, de escuta, dar um lugar, um espaço para o filho falar. E esse tempo de qualidade vai criar vínculos para a vida toda. Eu costumo dizer hoje, assim, chega Natal, Ano Novo, e a gente se combina onde é que nós vamos ficar.
Não é aquela história, meus filhos vão com os amigos, vão com fulano, com ciclano. Não, a gente construiu esse vínculo familiar. Os amigos podem estar com a gente. Se for para casa de amigo, vamos todos juntos. Então, trabalhar a vida familiar é só a questão de você criar um tempo de qualidade. Eu sempre trabalhei muito, né, por conta da escola. Sempre, quando tem uma brechinha, eu invento algo para estudar, para fazer. Então, gosto desse tempo de estar investindo na minha parte profissional. E esse tempo de qualidade é fundamental. Hoje mesmo, eles adultos, hoje foi muito lindo esse Dia das Mães, porque o Igor está em Caruaru, né? Primeira vez na vida que a gente passa o Dia das Mães. Eu longe da minha mãe, longe da minha avó e longe do Igor, mas a palavra do Senhor diz, em tudo dai graça. Né? E nós agradecemos hoje por esse momento, que foi um momento muito especial, muito legal, muito prazeroso. Né? Então, a mensagem que eu digo é, torna o tempo com teu filho de qualidade. Almoça, se não dá para almoçar, liga. Se só chega à noite em casa, assina a agenda, deixa um recadinho. E no final de semana, tem que investir no final de semana com os filhos. Aí é cansado, eu ia para a festinha, ia assistir jogo, fazia programação, vamos para cinema, vamos para teatro. Não é porque, afinal, somos nós que escolhemos ser mães, não é? Deus escolhe, né, e nós aceitamos. Então, a gente tem que fazer o nosso melhor. Pelo menos eu penso assim. Tá certo, certíssimo. A gente sabe que educar, na prática, não é tarefa fácil, né? Você, como pedagoga, poderia dizer algumas ideias chaves para a educação dos filhos? Olha, assim, o que funciona comigo, porque não tem receita, né? Pode não funcionar com outras pessoas ou pode funcionar. Quando começou essa questão do distanciamento social, eu estava, meu Deus, era tanta dica para os pais que estava tirando a criatividade dos pais. Era faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo. Eu digo, olha, os pais têm que pensar nesse momento o que é melhor para o meu filho, né? Então, a dica que eu dou para os pais hoje, primeiro, em relação aos estudos, investir, sentar, contar a história, dizer que o estudo é importante, estar junto, chegar nas reuniões escolares, se fazer presente, dizer assim, olha, meu filho, eu me interesso pelo que você faz. Quando é criança, é brincar, é escutar, é motivar a criança, é estimular, lembrando que ter não é o importante nessa fase de desenvolvimento das crianças, né? É o ser, é você estar junto. Não se preocupe em ser o padrão, o outro. Ai, todos têm um celular e meu filho tem que ter, todos têm que fazer isso. O padrão é o seu. Faça o que você acha que é melhor para a sua estrutura familiar. Né? Eu sempre fui muito rigorosa, isso é algo que eu mudaria com os meus filhos na questão de estudos, porque eu vim também de muito rigor, né? O meu pai era assim, ou estuda ou não estuda. 7 não era nota boa, tinha que ser 8. Não. Ele tinha um rigor muito grande, ele tinha uma preocupação muito grande com os nossos estudos. Eu carreguei isso muito com os meus filhos, não é? E eu acho que eu fui muito general nessa questão dos estudos. Eles hoje agradecem, não reclamam, mas às vezes eu digo, meu Deus, eu fui tão dura com eles. Então, não tem receita nessa parte pedagógica. É estímulo, estimula, brinca, conta história. Se tu não sabe, pede alguém para te ajudar. Tem livros maravilhosos que podem nos ajudar, sabe? Dá um espaço para escutar teu filho. É muito especial esse momento da vida, essa fase de desenvolvimento, da infância, onde as conexões neuronais, elas explodem nessa fase. Então, quanto mais você puder brincar. Eu vi você perguntando para outro entrevistado, eu digo, tomara que ele me pergunte isso, assim, o que é da infância que você faria, que você repetiria com seus filhos? É o brincar, é o pé no chão, é o correr. Então, eu fiz isso muito com os meus filhos, né? Eu não era aquela mãe cheia de besteirinha, não, sabe? Quando estava perto de adoecer, eu dizia, olha, meus filhos eram muito alérgicos. Mas eu não tinha assim, por conta que a alérgica não vai brincar na areia, a gente ia pra praia, brincava na areia, tinha muito zelo. E é isso, né? Não tem receita, mas tem orientação, estimula, fica junto, conversa, sai,
conhece os amigos. Importantíssimo. Sabe que é um amigo. Chama um amigo para comer pizza na tua casa, para comer pipoca. Não tem diversão melhor. Legal. E assim, você até falou que foi um pouco rigorosa demais, né? A minha pergunta era assim, olhando para trás, né? Você teria feito algo diferente na criação dos seus filhos? Eu penso que foi nessa questão. Olha, eu vou contar aqui um fato que eu digo, meu Jesus. Eles tinham horário para todos os estudos, rotina de estudo. O Igor, ele tinha uma disciplina muito forte. Não sei se é porque ele via isso, não é? Então, um dia eles dormiram à tarde, né? E quando eles dormiram a tarde toda e não estudaram, eles tinham uma secretária e eles me ligaram chorando, mamãe, desculpe, mamãe, a gente dormiu, mas nós vamos estudar à noite. Eu fiquei tão triste com aquilo, eu digo, meu Deus, você não pode nem dormir um pouquinho. Então, eu acho que eu teria maneirado mais um pouquinho, sabe? Eles não reclamam disso, mas eu acho que eu teria sido menos rigorosa nessa questão de dizer, olha, tem que estudar, tem que estudar. Disciplina era um rigor tremendo, eu era quase com general. Então, o que te causa orgulho enquanto mãe? A parceria de amigos hoje, eu tenho 2 amigos que a gente compartilha, que a gente viaja junto, que a gente brinca muito. A determinação deles dois, são 2 determinados. Mateus estava se formando há 2 anos, né? Com 21 anos, se não me falha a memória, ele estava se formando em engenharia mecânica. E ele chegou para mim, mamãe, não é isso que eu quero outro curso. Eu disse, meu filho, você tem certeza? Tenho. Então vai em frente, eu dou todo o apoio. Então o que me orgulha é a gente poder ser parceiro, eles poderem confiar em mim, eles chegar e dizer, olha, o sapato está apertando, ele não ter que fazer um curso para me entregar um diploma, que hoje tem muitos filhos que fazem isso, não é? Então o que eu me orgulho é da parceria, é de ver que eles estão trilhando passos dele, que uma da nossa missão, enquanto mãe, família, pai, é que os nossos filhos, eles trilham o caminho deles, né? E eles estão trilhando, né? Me orgulha muito ver o Mateus determinado e ter voltado atrás para seguir o sonho dele. E me orgulha muito ver o Igor tão bem na profissão, tão feliz, tão satisfeito, tão competente com o que ele está fazendo. O Igor você conheceu um pouquinho na universidade. Sim. E só se eu posso falar mais um pouquinho desse orgulho, assim, desse cuidado humano. Né? Uma vez o Igor, ele se formou, ele entrou muito cedo em Direito na UFC, ele tinha 16 anos. E uma vez ele sempre, eu ia buscar, ia deixar, mas uma vez ele disse, mamãe, eu não vou almoçar em casa, eu vou ficar direto. E ele devia ter feito 17 anos, e aquilo me preocupou. Eu digo, menino, o Igor nunca ficou. Peguei, não é a questão de confiança, é o zelo, é o cuidado. Ele era muito novo na universidade. Peguei o carro, botei uma coisinha e fui lá na biblioteca. Mãe, o que você está fazendo aqui? Vim só ver se você estava bem e trazer isso aqui para você. E assim é que a gente educa, gente, investindo tempo. Não era corrido para mim, sair do meu trabalho, mas eu precisava naquele momento, né, estar junto do meu filho, orientá-lo e ajudá-lo. Boa. Para a gente concluir, Ariadna, qual a contribuição da igreja no seu papel de mãe? Gente, a igreja é fundamental, sabe? Criar filhos dentro da igreja, eu vou lhe dizer. Eu aconselho a todo mundo, as minhas amigas que não congregam em nenhuma igreja, o espaço da igreja é saudável, os ensinamentos da igreja são espetaculares, é a disciplina, o desejo, despertar para conhecer Jesus. A igreja abre portas, a igreja abre porta para oralidade, para perder a inibição, a igreja dá espaço para os nossos filhos crescerem. Sem falar de abrir portas para conhecer Jesus, para conhecer a palavra, para a disciplina. A gente pode fazer tudo isso em casa? Pode. Mas a igreja é o corpo, viver na igreja é saudável, estar junto com as pessoas. Então a igreja é fundamental, a igreja tem uma parcela muito importante. Citando um último exemplo, o Mateus, quando era criança, ele ia comigo para uma comunidade lá no Henrique, Igreja de Cristo da Vila Velha. Era um projeto com crianças. Foram 4 anos. E eu nunca abri mão de levar o Mateus, lá com crianças muito carentes. O Mateus amava aquele momento. Ia e orava.
E o que o Mateus aprendeu de partilha naquele espaço da igreja da Vila Velha, eu tenho certeza que ele não aprendia nem em livros, nem em universidade, nem em casa, foi na vivência. Então a experiência, a troca na igreja é espetacular, é fundamental para um crescimento saudável. E Mariadna, falta palavras para agradecer, foi muito enriquecedor toda essa troca de experiências, essas dicas, foi muito inspirador, né? A gente vê o quanto você é uma mãe dedicada, já foi dito aqui nos comentários que tem que ter uma live só com você, isso é verdade, eu também concordo, né? A Ariadna, ela é capacitada em vários assuntos relacionados à educação, dos filhos mesmo, e a gente vai combinar sim, mais para frente um bate-papo, desde já agradecer em nome da igreja ICHJ a sua participação, foi muito bom. Obrigada, um abraço para todos vocês, beijo grande e estou com saudade da igreja. Nós também, todos estamos com saudades. Deus te abençoe, continue Amém. Abençoando aí sua família. Tchau, tchau, irmã. Tchau. Bom, vamos dar continuidade sem perder tempo. Vou convidar aqui nossa terceira convidada. Bom, enquanto a nossa próxima convidada vai entrando, ela tem 31 anos, ela é bibliotecária, casada, tem uma princesa linda chamada Sophie, de 4 aninhos, e é serva do Senhor aqui na ICHJ. Seja bem-vinda, Jamile. Cortou um pouquinho, boa noite. Boa noite, seja muito bem-vinda. Estou te ouvindo. Pronto. Aqui tá um pouquinho ruim o áudio, tá cortando. Pronto, te desejar feliz Dia das Mães, já agradecer a tua participação. Tá me ouvindo melhor agora? Tô ouvindo melhor. Pronto, beleza. Vamos começar então. É assim, bom, Jamile, você... Só um instante, tu botou a Marcela, aí tu botou a Ariadne e eu. Uma mãe comum. Tô perdida. Você tem muita coisa para passar também, viu? Creia nisso. Bom, hoje você é uma mãe em tempo integral, não é verdade? Foi opção sua ou gostaria que fosse diferente? Foi uma opção minha. Na verdade, eu trabalhei até 3 dias antes de ter a Sophie, né? Porque ela nasceu numa terça-feira, até sexta-feira eu trabalhava. E até então eu tinha um trabalho. E como qualquer mãe, eu ia ficar 4 meses em casa, cuidando dela, e voltaria ao trabalho. Sendo que quando você tem aquele pacotinho perto de você, a última coisa do mundo que eu pensava era em voltar a trabalhar. Eu comecei a alimentar o desejo de vivenciar a maternidade. Eu queria ver tudo. Eu queria estar no primeiro passo, eu queria estar na primeira queda, eu queria fazer a comidinha todo dia, no almoço, no jantar. Eu queria vivenciar aquilo. E aí eu comecei a perceber que não cabia mais, diante de todas as coisas que tinha para fazer, não cabia mais o trabalho. Não foi... assim, a princípio me trouxe um pouco de insegurança, abrir mão da carreira, né? E a gente estuda tanto. Eu venho de uma criação que me dizia que isso era muito importante, que eu tinha que correr atrás da independência, eu tinha que estudar, eu tinha que lutar por isso. E aí, de repente, eu começo a alimentar outras coisas dentro de mim, que eu eu tinha cortado um pouquinho, por isso eu pensei que eu sentiria um peso muito grande em desistir. Mas isso não aconteceu. Eu lembro que eu tinha 2 empregos, eu fui em um e pedi demissão, né? E eu lembro que eu entrei no carro e eu olhei para o amor e falei assim, eu tô em paz, eu não tô sentindo nada de ruim. Pelo contrário, eu vou ter mais tempo para estar com a Sophie. Então, foi uma escolha. Eu costumo dizer que é um privilégio essa escolha, né? Não, eu não vejo como algo, embora a gente escute, eu escutei inúmeras vezes, inúmeras pessoas, isso é loucura, tu vai se arrepender,
ela vai crescer, não vai dar valor, tu vai abrir mão do emprego. Então, eu escutei isso inúmeras vezes, né? E mesmo assim, eu pensava assim, que era um ministério, né, ali. Eu acho que quando Deus nos dá filhos, que Ele nos permite frutificar, eu tenho como uma missão fazer aquilo dar certo e fazer o melhor que eu posso. E dentro desse melhor que eu posso, eu precisava fazer muitas coisas, ensinar muitas coisas. Claro, eu erro inúmeras vezes, eu falho, eu faço muita besteira, eu me culpo muitas vezes, acho que estou fazendo tudo errado. Mas, assim, em nenhum desses momentos eu me arrependo de ter priorizado ser mãe, só mãe. Então, você acha que há como se preparar para a maternidade? Não. Ela se... Eu acho... Até porque é muito peculiar, assim. Eu acho que cada criança, ela vai demandar um esforço. Eu acho que cada realidade... Por exemplo, até a questão de largar o emprego e ser mãe só funcionou devido à realidade que eu vivo com o Amon. Foi conversado com ele, nós entramos num acordo, a gente percebeu que a renda ia diminuir, mas que era algo importante para ela, era algo importante para mim, era importante para a gente, né? Então, isso foi permitido para que acontecesse. Então, não tem assim como você se preparar para ser mãe, porque você não sabe o que vai cair na sua mão, né? Cada criança é uma criança. Tem crianças que, no meu caso, que a gente teve a Sofia, que tinha problemas de alergia com leite, enfim, que algumas pessoas da igreja conhecem a história, demandavam muito mais da minha atenção, muito mais do meu cuidado, e não tem como estar preparado. Eu não estou preparada até hoje. Eu continuo aprendendo todo dia, né? Tem dias que eu penso que eu tô arrasando, aí eu descubro, não é assim, porque aí sai um estudo que diz que tudo que eu fiz tá tudo errado. Aí eu começo tudo de novo, tento fazer o certo, né? Então não tem como estar preparado. Eu acho que o resto da vida a gente tentando acertar e é isso. Então, assim, com que frequência tu quebra o teu ideal perfeito de maternidade? Ai, meu Deus. Eu nem sei se existe esse ideal de maternidade, né? Eu acho que nem existe. Eu acho que o ideal como eu falo para a Sofia, né? Eu quero ser a melhor mãe que eu posso ser para ela, né? Não tem como a gente criar um ideal. Não tem. Eu penso assim que é muito difícil você formar um ser humano, inclusive é um medo que eu tinha desde quando eu engravidei, que ela foi meio que de surpresa, né? Porque a gente ainda está tentando se moldar, a gente ainda está tentando construir um caráter cristão. E de repente eu tenho que fazer isso com um outro serzinho que acabou de chegar, entendeu? Então o meu ideal de mãe é aquilo que Deus espera de mim. Mas eu não sei nem se eu vou conseguir isso um dia, atingir isso. Entendi. Tu já compartilhou que abriu mão, né, da tua área profissional. Aí eu te pergunto, foi o de mais importante que tu teve que abrir mão pela maternidade? Ou teve algo ainda mais importante? Como é, Thiago? Repete, por favor. O que de mais importante você teve que abrir mão pela maternidade? Eu acho que... Eu nem sei se chega a ser um abrir mão. Eu acho que quando a gente começa a vivenciar aquilo, as coisas... O que era prioridade deixa de ser prioridade. Então, eu acho que existiam coisas que antes eu falava assim, eu jamais vou abrir mão, sei lá, da minha dança, né? Eu sempre gostei, eu jamais vou abrir mão de continuar dançando, vou dançar até ficar velhinha, mesmo que eu tenha um filho. Sendo que quando você tem o filho, ele se torna a prioridade. E, de repente, aquilo que antes você valorizava tanto, não tem mais aquele valor que você depositava. E, de repente, o teu filho se torna a tua prioridade. E é esse sentimento que eu tenho, assim, que... como eu até citei, eu tinha muito esse medo, tipo assim, será que eu tô fazendo uma bobagem de
de repente, me dedicar tanto tempo a isso e tudo. E é como eu escutei, inclusive foi de uma pastora, que é lá da nossa igreja, que ela falou que esse era o meu ministério. Então eu não devia sentir culpas e também eu não devia ficar pesando arrependimentos do que eu deveria ter sido, do que eu deveria ter feito. Então acho que é isso também. Assim, de vez em quando, você se vê projetando seus próprios sonhos na Sophie? Sim, inclusive eu acho que a psicologia fala sobre isso, né? Porque os filhos, eles são muito os olhos dos pais. A gente, inevitavelmente, até às vezes pelo que a gente vê eles exaltar e tudo, a gente acaba seguindo aquilo. Eu me policio muito. Até, ainda mais nessa fase que ela tá com 4 aninhos, a gente tenta preservar, tanto eu quanto a mãe, a gente tenta preservar muito essa individualidade dela, os gostos dela, os desejos dela. Mas é um pouco inevitável a gente não dizer coisas que você gostaria que ela fosse, né? Eu faço parte do Ministério de Dança da Igreja. O Amon faz parte do Ministério de Louvor da Igreja. E nós dois, querendo ou não, passamos a vida aqui dentro dessa casa, enquanto um toca, outro canta, outro dança. Então, a nossa vida gira muito em torno disso. E, automaticamente, ela desde muito pequenininha, demonstra esses interesses também. Então, eu não sei dizer se acaba sendo uma influência, ou se é uma projeção, ou se é algo que vem dela. Realmente, eu não saberia explicar, falar isso com propriedade, não tenho estudo para isso. Mas eu acho que sim, que muitas vezes a gente projeta, sim, mas de todas as coisas, uma coisa que eu sempre falo para ela, que a única coisa que eu quero que ela projete na vida dela, de verdade, independente de qualquer coisa, é a questão da espiritualidade mesmo, que a gente tenta passar desde cedo. Que Cristo, né, é o nosso... Que nós temos Cristo como nosso Senhor, nosso Salvador, que isso é o mais importante, que independente das escolhas profissionais, enfim, que isso tem que ser a base, que é a base da nossa casa, é a base do que a gente tenta ensinar para ela o tempo inteiro. Você já se pegou falando coisas que parecem que foram tiradas da boca de sua mãe? Se eu repito? Você já se pegou falando algumas coisas que parecem que foram tiradas da boca da sua mãe? Tá cortando, ó, me perdoe. Vou repetir para ti. Tá me ouvindo? Pronto. Deu. Você já se pegou falando algumas coisas que parecem que foram tiradas da boca da sua mãe? Sim. Inclusive, a Sophie já repete com as bonecas dela coisas que a minha mãe falava comigo. Entendeu? Já que tá falando de bonecas, tem algo que tu comprou antes de ter ela, porém nunca usou? Eu comprei antes de ter ela. Eu não consigo lembrar. Quando a Sophie nasceu, ela já tinha muitas coisas. Eu não sei dizer se eu comprei, porque a gente ganhou tanta coisa que eu acho que... Mas que já tinha, eu não lembro. Né? Desculpa, não... O que te causa mais orgulho enquanto mãe? Shell inteira. Então, eu acho que toda mãe vai dizer a mesma coisa, né? Assim, toda mãe, quando olha para o filho, você sente orgulho. Claro que você já identifica algumas coisas que, tipo assim, poxa, eu falhei nisso daí, eu devia, né? A gente percebe, mas assim, um filho, ele sempre traz orgulho. Porque tudo que ele faz é maravilhoso. Até quando ele faz uma bobagem, a gente acha lindo, né? Enfim. Para a gente concluir, qual a contribuição da igreja no seu papel de mãe? Bom, a igreja, ela contribuiu para a minha vida desde sempre, né? Eu sempre cito que a igreja, ela é refúgio. Ela é refúgio em muitos momentos. E quando a gente cresce, como eu que cresci dentro da igreja, ela se torna aquele lugar onde parece que os seus melhores amigos vêm de lá, parece que todas as referências boas vêm de lá.
Então a igreja ela sempre teve esse peso para mim, além do ensino. Eu cresci na presbiteriana central, e a igreja para mim ela sempre teve essa base do ensino cristão, da disciplina, né, do que Cristo é. Do que a gente tem que ser enquanto cristão. E para mim era o refúgio. E eu quero muito que a Sophie tenha essa experiência de que os melhores amigos dela estejam nessa instituição, de que os ensinamentos cristãos dela venham dessa instituição e que ela também seja um refúgio, porque a gente sabe que chega uma fase da vida em que o jovem fica meio encantado com as coisas do mundo, né? Quando a gente sente que a igreja é casa, ela é o lugar que a gente... Cortou de novo. Travou. Repete o final. Onde foi que eu parei? O refúgio, tenta vivenciar. Pronto, eu me referi à fase que chega uma fase da adolescência que as coisas do mundo acabam sendo chamando a atenção, sendo encantadoras, e que quando você reconhece a igreja como sua casa, como lugar de refúgio, é lá o lugar para onde você quer ir, é lá onde você quer ficar, e as outras coisas se tornam menos importantes, menos significativas. Jamile, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação, foi muito bacana, apesar de se achar uma mãe jovem, mas você realmente trouxe muitos fatos enriquecedores, com certeza ajudou muita gente que também passa por esse mesmo desafio das dúvidas, dos medos. Então, assim, Deus te abençoe, continue abençoando seu lar, saudade de todos vocês. Respondendo a Luíris, que fez um comentário, ela me passou a lista, todas as qualidades e defeitos da mãe dela, tá tudo certo, viu, Luíris? Então, Deus te abençoe, até a próxima, saudade de vocês. Te abençoe, beijo pra todo mundo, saudades. Tchau, tchau. Tchau. Bom, a gente tem mais 2 convidados ainda para participarem aqui. Então a gente vai estar encerrando essa live, porque a gente não tem mais tempo, tá? A gente vai encerrar e subir de novo. Então é o tempo que você vai rapidinho aí no banheiro, toma uma água e volta para a gente dar continuidade e finalizar aí no nosso clube de mães, que está muito bacana, viu? Então vou encerrar agora e a gente volta daqui a pouquinho.